Olá, o programa 40 Minutos está no ar, aqui pela sua Foz TV. Desde o fim do governo militar, milhões de brasileiros que não conheciam o que era democracia passaram a ter o poder do voto. Só que, de lá para cá, muitos ainda não viram qual é a vantagem de escolher alguém para não fazer o que promete. E o que é pior, ainda desvia o dinheiro que seria para dar emprego, saúde e educação para o povo. Com tanta corrupção, já não se sabe mais em quem votar. Ser honesto nesse país já virou motivo de homenagem, com direito a páginas em jornais e entrevista na TV. Alguma coisa está acontecendo com a ética e a moral. E para fazer uma análise sobre o assunto, no campo da psicologia, está aqui a meu lado a psicóloga Gilmeire Rosa de Moraes. Seja bem-vinda, Gilmeire. Obrigada. Nós tivemos aí nas últimas semanas alguns acontecimentos em que parece que descobriram que existe gente honesta aqui na cidade. Sem tirar o mérito da criança que encontrou um dinheiro e devolveu, foi feito um grande alarde, assim como se fosse uma novidade, assim, algo espetacular. Eu lembro que na minha época, quando eu era adolescente, eu não sei se eu já estou tão velho assim, mas a pessoa que era entrevistada era a que perdeu o dinheiro no caso. E hoje parece que descobriram algo fantástico, alguém que é honesto na cidade. Como que a senhora avalia essas mudanças? Bem, eu entendo que nesse exato momento a imprensa teve necessidade de mostrar, principalmente, que está partindo de uma criança, alguns valores ainda preservados na nossa cultura. Porque a nossa tendência é generalizar, Heitor, que ninguém vale nada, que ninguém tem ética, né, que todas as pessoas são desonestas, principalmente nesse momento tão difícil que o país está atravessando e que nós todos, como brasileiros, estamos sofrendo as consequências e envergonhados disso tudo, né? Então, quando duas crianças têm um gesto como esse, é uma forma até de mostrar, olha aqui, ó, uma criança ainda é capaz de ter um comportamento ético, honesto, sensato, né? Coisa que, se fosse um adulto, será que faria aquilo? Fica essa questão, fica né? A questão. E ficam mostrando exatamente isso por causa que é um exemplo a ser seguido. Algo que é difícil hoje no país. Exato. Então, a formação dos nossos valores, né? Eu achei interessante o fato de terem mostrado aquelas duas crianças, porque a formação dos nossos valores, a formação da nossa identidade, assim, até entrando um pouco no campo da psicologia social, né? É que a gente busca justamente identificações com figuras da família, com ídolos, com pessoas de projeção, com autoridades que desempenham N papéis na sociedade. Então, a gente sempre procura o quê? Imitar, identificar-se. E aí, então, forma o nosso eu, forma a nossa personalidade. Nós vamos nos identificando com essas figuras e vai surgindo uma personalidade, uma individualidade. Significa o quê? Essas crianças têm preservado, né, a título, o exemplo aí, está preservado nelas uma busca ainda do ético, do correto, um discernimento, né, do que é verdadeiro, do que é falso, do que é honesto, do que é desonesto. Quer dizer, a moral e a ética, né? Sim, e aí surge uma esperança a mais para a sociedade. Surge, porque a gente fica achando assim que está tudo acabado, que está tudo aniquilado, que, sabe, ninguém mais se mexe, ninguém faz nada, mas não é bem assim. Ainda existe muita coisa boa a ser preservada e eu acredito que isso esteja nas crianças, né? Sim, e fazendo uma análise do perfil psicológico hoje do cidadão brasileiro diante de tanta corrupção que está acontecendo, como que a senhora avalia isso de uma maneira, é lógico, existe algo que se chama aí de idiosincrasia, que é a qualidade de cada um, mas assim, de uma maneira geral, como que a senhora avalia? Olha, falar assim de uma forma detalhada sobre um perfil exato do nosso brasileiro é um tanto quanto perigoso ou, vamos dizer assim, difícil. Mas o que eu gostaria de abordar, se você me permite, Sim. que nós estamos vivendo um momento
dentro da própria situação da psicologia social mesmo, existem várias pesquisas que já foram realizadas em outras situações, em outras ocasiões, e que a gente hoje, como conhecedor um pouquinho de psicologia, pode analisar o comportamento de duas situações aí, de duas alas, né, do povo, vamos dizer. Está vendo uma divisão. Uma divisão. De um lado nós temos a pessoa que está revoltada, indignada, bastante assim, agressiva, inclusive insatisfeita com tudo, e uma outra parte que está completamente alienada, apática e 50%, por sinal, tá? Pois é. Então, isso a psicologia explica da seguinte forma. O nosso povo já vem de um histórico, né, de que essa terra aqui sempre foi roubada. Historicamente, esse país, e né? foi colônia penal também, pois é. de Portugal. Então, começou assim, foi uma terra descoberta que começou, por sinal, a ser explorada, sempre foi explorada, Sim. com a madeira, com as riquezas, com tudo que a gente já conhece historicamente, né? E o povo sempre teve que auxiliar nesse processo, inclusive, né, de debandagem dos nossos valores, das nossas riquezas sendo mandadas para fora do nosso país naquela época, né? Então, hoje, o que a gente pode, voltando à tua pergunta, o que a gente pode observar? A situação da frustração. Então, todos nós temos as nossas motivações. Todos Sim. nós temos motivações, N motivações. Mas que nós criamos. Que nós criamos, que são necessidades reais, tá? São aquelas necessidades... E as imaginárias. E as imaginárias, aquelas que nós fabricamos também, né? Então, dentro dessa motivação, nós temos que entender que o povo brasileiro, ele acredita e busca sempre. O que acontece? Frustração, engano, tá? Traição. Cada vez que você pensa, agora nós vamos ser felizes, há uma forma aí da gente perceber que a gente está sendo enganado, que a gente está sendo traído, que a gente não aguenta mais pagar imposto, né? Enfim, a situação que está acontecendo hoje no país, que é essa inversão de valores, essa desmoralização total, né? Então, a frustração leva a reações. A primeira reação pesquisada dentro da área da psicologia social é a agressão, é a revolta, é a não concordância com a falta de atingimento da meta, do objetivo. Mas uma agressão diferente, porque o brasileiro não agride ninguém. Tá. Ele pode ser pisado em cima, ele não reage. Essa seria a característica do povo que se revolta. Sim. Por exemplo, a Argentina não deixa por baixo, não, né? Eles já vão logo... Já começam batendo já no início. Agora, acontece que a própria pesquisa revela que diante de tantas frustrações, de tantas tentativas de acerto e não conseguir, a pessoa não conseguir atingir o seu objetivo, ela pode entrar num processo chamado resignação. Então eu vejo o nosso povo, grande parte do nosso povo resignado. Tá? É aquele que diz assim, nossa, mas a senhora tem 10 filhos, fazer o quê? Deus quis assim, né? Deus então, quem quis. Deus quem quis, né? Então é um povo mais resignado, porque já sofreu demais, já vem assim, lutando demais e não encontra esperança, e não encontra retorno, e então ele acaba se tornando bastante resignado e com uma característica apática, né? Sim, mas um cara que nem eu, que está sempre revoltado, assim, a senhora aconselha o que fique nesse 50% que não olham para a notícia, não se informam? Qual seria o caminho mais fácil? Eu acho que você já está dando até a resposta, né? Aquela pessoa que está com uma reação de apatia, porque de alguma forma ela já passou pelo processo de alienação, né? Assim, uma pessoa que se sente impotente diante da vida, em atingir os seus objetivos. A impotência é o primeiro item. O segundo item é a questão da própria falta de objetivo da pessoa, da própria falta de metas para ela chegar lá, ou seja, educação, condições para que ela chegue lá, né? E a própria exclusão que a sociedade faz com essas pessoas menos privilegiadas. Sim, exclusão social. Exato. Aí a alienação é a característica, é o resultado desses três fatores combinados aí, né? Então, o que nós vamos ter como resultado disso? Como combater essa alienação? Como reverter? Eu acho que você está no processo da revolta, da indignação, porque capacitação profissional,
tá? Gratificação profissional, que essa é uma coisa assim, você vê a recompensa, né? Então, o nosso povo não é profissionalizado, ele não, né, ele não tem esse recurso, a educação, né? Você ter a educação, a informação. Tudo isso faz com que você se integre ao sistema e deixe de se alienar. Sim. E deixe de se tornar apático. Então, a saúde é não a apatia. É não a apatia, né? Mas nós vamos agora para um intervalo comercial e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu segundo bloco, hoje entrevistando a psicóloga Gilmeire Rosa de Moraes. Gilmeire, na sua opinião, qual é o sentimento de um povo que esperava que um presidente fosse aparecer numa entrevista e, na realidade, não apareceu, diante de tanta corrupção e que parece que muitos respingos estão sobrando sobre ele? Se nós formos entender que ele representa um líder que surgiu do povo, logo, alguém que a grande maioria da população colocou assim muitas expectativas, e o líder ele é seguido espontaneamente porque o povo se identifica com ele, eu acho que nessa situação foi assim de indignação, de traição, de abandono, ou quem sabe até de aprovação, porque a gente pôde perceber assim uma sensação, que ele passou uma sensação de vítima, que ele seria assim bastante depredado no momento do debate. Então, para que isso não aconteça, a ausência dele, alguns podem até justificar aqueles que se identificam, né, com esse tipo de comportamento. Agora, como líder que surgiu do povo, né, que saiu dali e que teve uma expectativa imensa, é de traição. Inclusive com o partido, que eu acredito que tinha essa expectativa dele ir lá responder diante de tantas acusações. Né? Mais uma vez, aí eu vejo, né, como pessoa falando, né? Sim. Aí eu vejo aquela mesma situação da criança que na hora que está com medo busca a ajuda do pai, né? Sim. E o pai se nega, né? Certo. Então é aquela sensação de ficar sem o pai, a perda, né? Aonde ele está. Né? Defesa da nação, defesa dos interesses da nossa nação, do nosso povo, né? E o que está acontecendo é uma repetição com a cadeira vazia, né? Com a cadeira vazia. Com a cadeira vazia. Foi realmente uma coisa assim inédita, né, em questão de entrevistas ali. Ficou bastante, o desapontamento foi muito grande, pelo menos as pessoas que a gente tem assim, conversado, né, trocando ideias, assim, o comentário da época é esse, né? Então o desapontamento é bastante grande. E eu tenho observado também que a maior vítima, aquela classe oprimida, aquela pessoa que sofre com relação a essas mazelas sociais, essa está apoiando. E inclusive a maioria disse assim, apoiou essa justificativa dele de não comparecer, que apenas queriam derrubá-lo. Então, esse povo, como que você acha que ele vai ficar nessa situação, né, daqui para frente, diante de tantos acontecimentos assim, que ele não conhece, que nem você já colocou no início, ele não se informa, ele não lê, ele não tem interesse, não tem condições de abordar esses assuntos, conhecer de perto. Muitos que eu fiquei sabendo até na minha entrevista particular, que eu faço a minha pesquisa, tá? Desligaram a televisão também porque o Lula não compareceu. O show, né? Acabou. Acabou o show. Então, você não acha que esse povo teria que se buscar algum caminho? Você falou na educação. Esse seria o caminho mais direto para conseguir trazer esse povo para a luz da sabedoria? A educação é a luz, né? É o caminho, a educação, a informação, a inclusão, né? Porque a gente percebe que essas pessoas que estão
com essa atitude que você está colocando, Sim. dá para a gente imaginar que sejam aquelas pessoas extremamente dependentes, né, de uma condição para suprir necessidades básicas, fisiológicas, né, e que de repente não vê outra alternativa a não ser manter-se ligado ou dependente a isso, porque fora isso não estão dando o quê? Profissionalização, não está tendo uma outra forma de resgatar a dignidade da pessoa através do trabalho, através da própria realização, né, da busca do seu salário, com seu suor. Não, é dado aquilo e acabou. Sim. Então, se você não tiver aquilo, você vai ter o quê? Então, a forma é mais ou menos por aí, uma manipulação bastante grande, né? Sim, e o que você acha, assim, se ele tivesse ido ao debate, você acha que isso seria benéfico para ele diante de uma situação assim? Uma análise assim, meia assim, analisando de uma forma que é complicado realmente, né, você fazer uma análise nesse sentido. Mas eu fico pensando, o que teria acontecido se ele estivesse lá naquele momento? Você já parou para pensar nisso? Pensei. Pensei e cheguei à conclusão assim, que ele perdeu a grande oportunidade, né, porque com certeza ele deve ter muitas explicações a dar ou até mesmo a se justificar, uma vez que ele diz que não viu nada, não ouviu nada, não sabe de nada, né? Sim. Então ele teria algumas explicações plausíveis, provavelmente, para acolher, pelo menos, ou pelo menos acalentar essa grande maioria que o aprova. Né? Uhum. E aqueles que realmente estão revoltados com a situação, talvez até entendesse um pouco melhor a situação dele naquele momento. Eu acho que ele perdeu a grande chance de se defender, de se colocar, de mostrar o que de bom que ele fez. Né? Não só como político, mas como pessoa também, né? Então, foi uma situação bastante difícil para ele. Ficou mais uma vez deu a grande chance, a grande oportunidade da crítica, né? Sim. Da crítica e da revolta mesmo. E considerando também que grande parte da população agora está vivendo de uma bolsa que na realidade é uma esmola, que foi prometido que seria gerado emprego e não foi conseguido durante todo esse processo eleitoral, processo de governo, quer dizer, né? Está chegando um momento de transição e não foi feito nada. Na psicologia das massas, esse povo ele fica satisfeito com isso? Não. Não fica satisfeito, é humilhante, é uma coisa assim que humilha, tá? Que denigre a capacidade desse chefe de família honrar com seu trabalho o pão que ele dá para o seu filho. Sim. É uma forma humilhante de dizer, olha, você é incapaz, mas está ali. Mas diante da fome, o que lhe resta realmente é receber esse dinheiro, né? Só que por trás disso existem outras situações. Só me lembrando agora, eu fiz uma viagem recentemente, agora em julho, tive que fazer uma viagem de férias e conheci um casal, conhecemos, né? Minha família conheceu um casal de Fortaleza, que também estava fazendo o mesmo passeio, e nós interessados em saber o que rolava por lá, né? Como é que estava a situação da política lá. O que essa pessoa falou, inclusive é deputado na região, é jovem, colocou assim, que a situação lá no Nordeste está de total dependência desse Bolsa Família, ou seja, as pessoas não têm mais interesse, não têm mais vontade de trabalhar e há muita assim, desvio. Muito desvio dessas verbas, né? Das verbas. Das verbas. Pessoas que não precisariam também estão recebendo. Não estão recebendo e aqueles que recebem também se acomodaram, porque acham melhor fazer filho e aumentar a renda, né? Sim. Então não precisa. Exatamente. Mas nós vamos para mais um intervalo e voltaremos logo em seguida com o programa 40 Minutos. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro e último bloco, hoje entrevistando a psicóloga Gilmeire Rosa de Moraes. Gilmeire,
Você estava falando sobre aqueles acontecimentos lá no Nordeste, aquela situação do povo que está recebendo essas bolsas e tal. No campo do emprego, desse desenvolvimento, qual é o caminho que a pessoa pode tomar? Como que você acha que ela vai ficar a situação dela no mercado de trabalho? Ela vai continuar buscando ou não? As que recebem essa bolsa? O que a gente observa e o que a gente conversou e percebe é que o indivíduo vai perdendo a motivação, porque ele não está sendo preparado para atuar numa sociedade, para produzir. Ele não está sendo assim valorizado como ser humano para produzir, para ter uma profissão, para ter o seu amor próprio, a sua própria dignidade restabelecida. Então ele recebe aquilo, se acomoda naquilo. Há muitas situações em que a mão de obra menos especializada, tipo jardinagem, pintura, essas coisas que esse tipo de pessoa poderia estar fazendo, não tem mais interesse. Que está difícil de encontrar atualmente. A ociosidade aumenta, né? Aumentou bastante a ociosidade, o desinteresse por esse tipo de trabalho. Então, na realidade, o negócio não é dar gratuitamente, né? É ajudar a pessoa a sair dessa condição. Sim, porque nós temos o mesmo problema em Foz do Iguaçu, é difícil encontrar jardineiro, pedreiro, mas por causa de outra situação. O pessoal quer trabalhar porque ganha mais, mas é aquele trabalho na ponte da amizade. Certo. Esse pseudo-trabalho, né? Então é uma situação meia que parecida até. Exato. É mais fácil, né? É mais fácil. E o ser humano tem essa tendência, né? De ir pelo caminho mais fácil mesmo. Sim. Né? Mas voltando ao campo da corrupção, como o cidadão se sente diante de tanta impunidade para as autoridades e tanta punição para os menos favorecidos? Isso é a psicologia. A psicologia, inclusive, assim, o que você sente, o que eu sinto, é o que exatamente a psicologia estuda, né? Sim. Então, é aquele sentimento de impotência, de indignação, mas, ao mesmo tempo, de aquela sensação de não conseguir chegar a um objetivo e de injustiça. Né? Então, aí, novamente, nós poderíamos ir para a questão da revolta, né? Da raiva, da insatisfação, da vergonha de ser brasileiro, né? De não saber cantar o hino nacional, todas essas questões, né? De não acreditar mais, de falta de expectativa, de não acreditar mais no futuro. Sim, né? Mas com tanta roubalheira, e a gente percebe o seguinte, todo mundo observando, pessoas esclarecidas, pessoas menos esclarecidas, e a gente se sente realmente castrado, porque não pode fazer nada. Nós observamos e não tem mecanismos para fazer isso, porque os próprios ladrões estão lá criando leis de autoproteção. Então, esse é um momento que realmente merece ser bastante discutido e que seja tomado providência. Porque se o povo se revolta, já falam que é antidemocrático. Pessoas que querem voltar à época da ditadura militar. Mas, na sua opinião, você acredita que o cidadão ele deva pegar armas e correr atrás, ou ficar apático, ou tentar mecanismos assim mais fáceis? Eu entendo que o que você está fazendo aqui hoje já é o início. É o que muitas outras pessoas, os meios de comunicação de massa, né, estão fazendo, devem fazer e deve ser estimulado esse tipo de atitude. Buscar oportunizar maior informação ao povo. Eu acho que está faltando um grande líder no nosso país, uma pessoa que seja admirada, que seja respeitada, que seja honrada e que seja seguida pelo bem. Né? Eu acredito no bem, eu acho que as coisas têm que ser pelo caminho da paz, mas da busca de alternativas, né, que se saia dessa condição de indignação que a população vive, né? Mas buscar recursos através do caminho do diálogo, da mobilização da massa, né, para realmente poder mudar essa situação. Você que é uma pessoa esclarecida, uma psicóloga proeminente,
Você acredita que a curto prazo, quanto tempo você acha? Você acha que nessa vida ainda você vai ver um país cheio de flores, bonito, igual a Suíça, todo mundo assim satisfeito? Não, não acredito. Não acredita? Não, eu acho que vai levar um tempo ainda, Sim. né? A educação ainda, eu acho que o Brasil já evoluiu bastante nesse sentido, porque nós temos que pensar assim, quando eu falo em otimismo, em acreditar, tá? A gente tem que pensar no seguinte, antes de existir o político, existe o homem. Antes de existir a psicóloga, existe a pessoa, né? E nós temos pessoas de bom caráter e de mau caráter, né? Exato. Então, o caráter não se muda. Então, o que nós temos que fazer? Estar mais atentos para não colocar no desempenho de papéis importantes na nossa sociedade pessoas que não têm uma boa conduta moral. Seria a única forma Mas aí de é nós complicado. É complicado, porque você teria que estar muito bem informado, conhecendo bastante e ter mecanismos realmente de rechaçar as pessoas que tenham condutas inadequadas em relação à população, né? Você falou que o caráter não se muda, mas se colocar uma pessoa de bem no meio de uma massa de bandidos, ele está lá no meio, você acha que ele não vai seguir essa turba de pessoas? Não, ele pode se excluir. Ele pode ser excluído ou ele pode se excluir, mas ele não se corrompe. Se ele realmente tiver Se ele tiver a integridade moral, sua ética, em primeiro lugar, ele não vai concordar em estar num lugar desse. Sim. Ele pode dizer não, ele tem o livre-arbítrio de dizer não. De fazer as suas escolhas. Não sou conivente com esse tipo de coisa. Sou impotente para mudar, logo então me afasto ou faço qualquer outra coisa. Vai fazer